the Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oh, yay! Oh, yay! Oh, yay! Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma reunião, acho que é a nossa 15ª, 16ª reunião do nosso grupo de pesquisa. Estamos atualmente no nosso bloco de reuniões sobre liberdade de expressão e hoje nós temos aqui no grupo a doutora Flávia Viana, que é juíza no Tribunal de Justiça do Paraná e que, pela vida, já esteve bastante nos Estados Unidos, seja estudando, passeando, mas eu acho que ela, pelo que eu entendi bem do que ela já me contou, estudou um tempo nos Estados Unidos em mais de um período da vida, não foi isso, Flávia? Eu acho que você pode depois explicar para a gente. Então, hoje ela vai estar aqui com a gente falando um pouco desse tema liberdade de expressão e o caso que a gente pediu para ela tratar é um dos casos clássicos da Suprema Corte Americana sobre liberdade de expressão, Brandenburg versus Ohio. Antes de passar a palavra para a Flávia, quero já de antemão agradecer a disposição dela, a facilidade com que ela aceitou o convite, né? Prontamente aceitou o convite, e dizer que a gente está muito feliz que você tenha aceitado para participar aqui com a gente, já que você sempre não, pelo menos grande parte das vezes está presente, quietinha, que a gente sempre vê aqui no carômetro, né, que você está sempre lá quietinha, mas está sempre participando. E para a gente é uma alegria ter você aqui. Para o pessoal que está hoje no grupo, quero pedir para que a gente vamos tentar fazer igual semana passada, né? Que as perguntas sejam... Acho que semana passada foi um exemplo ótimo de como o grupo pode render bastante, com perguntas ótimas e participações ótimas de forma mais objetiva. De todo modo, é isso, gente. Eu vou passar a palavra aqui para a Flávia, assim, tenhamos um bom encontro. Boa noite a todas e todos novamente, né? A gente já estava conversando antes de entrar oficialmente. Eu queria agradecer primeiramente ao Rodrigo Becker pelo convite. Eu realmente aceitei prontamente. Para mim foi um prazer, é um prazer sempre estar com vocês. Eu tenho aprendido muito, comentava com o Becker antes de vocês ingressarem. Eu quero deixar meu muito obrigada também ao Uber Cavalheiro aqui do Paraná. Foi por causa do Uber que, enfim, que eu vim para esse grupo. Houve uma live sobre a RBG, logo depois do falecimento, que eu organizei na Escola da Magistratura aqui no Paraná. Ele soube, aí ele pediu o link, eu falei, por que você quer o link? Daí ele falou desse grupo, e aí eu falei, nossa, mas que bacana esse grupo, como que faz para entrar? E aí, imediatamente, ele falou com o Becker me convidou para ingressar, e eu venho desde então acompanhando aí as discussões, os debates e as reuniões. Eu queria, na verdade, antes de falar do caso propriamente dito, eu quero comentar que eu entrei realmente no grupo para aprender com vocês sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu sempre gostei, de fato, muito de direito constitucional e de direito comparado, e eu tive, como comentou o Becker, uma experiência muito rica nos Estados Unidos, ali pelos meus, enfim, 20 anos, early 20s. E por conta disso, eu sempre me interessei muito pelo sistema legal e político norte-americano. Tem sido assim, muito enriquecedor e super instigante participar das reuniões e ler também as mensagens. Eu falei para o Becker que às vezes eu não consigo acompanhar. Teve um sábado que eu fui ver e eram mais de 500 mensagens, mas assim, tem muita coisa interessante, assim, os debates são interessantes, as opiniões, as informações. Então eu queria deixar meu agradecimento aqui público a todos vocês, por tudo que vocês têm ensinado aí no decorrer desses últimos 2 meses. E quando o Becker me convidou para falar sobre esse caso, eu realmente aceitei. Me pareceu uma excelente ideia estudar com mais cuidado a jurisprudência da Suprema Corte Americana em relação à proteção da liberdade de expressão. Eu confesso que eu sou uma curiosa jurídica, então, diferentemente da grande maioria de vocês, pelo que eu pude perceber, meu foco de estudo no direito comparado até agora vinha sendo direito civil e processo civil. Eu estou na vice-presidência da Comissão de Estudos de Civil e Processo Civil da União Internacional de Magistrados, que é uma organização internacional que conta com juízes, associações de juízes de 92 países do mundo. Enfim, e foi inclusive em razão dessas atividades internacionais ligadas à magistratura que eu fui me envolvendo cada vez mais em cursos e programas
tanto como participante quanto como organizadora, tanto em universidades norte-americanas quanto em escolas judiciais na Europa. Então, assim, para finalizar essa introdução e passar ao que realmente interessa, eu gostaria de dizer que especialistas, mestres e doutores na área são vocês. Eu confesso que quando o João Trindade disse na semana passada, a professora Flávia, eu não vou dar spoiler, porque a professora Flávia vai falar sobre o tema, quando ele falou professora, me deu até um frio na espinha, porque, assim, chega a ser engraçado, porque eu não estranhava quando me chamavam de doutora, lá aos 20 e poucos anos, né? Daniel deve ter vivido isso, Timothy também, a gente vai para o interior super novo, chamam de doutora, eu achava super normal, mas até hoje é muito estranho quando me chamam de professora. Então, enfim, eu sou uma curiosa eterna sobre esses assuntos jurídicos, sobre outros assuntos jurídicos também, e para mim é um prazer hoje trazer para vocês aqui um resumo de tudo que eu pesquisei nesses últimos dias sobre o caso Brandenburg v. Ohio e sobre a evolução da jurisprudência da Suprema Corte Americana no que diz respeito à proteção da liberdade de expressão nos Estados Unidos. E desde já eu queria dizer que eu acabei pesquisando tudo em inglês, eu não sei, vocês têm mais, enfim, conhecimento em relação aos autores que tratam do tema, mas eu não encontrei nada muito detalhado sobre o caso, então eu pesquisei em inglês. Se eu tiver alguma dificuldade na tradução do inglês para o português, eu vou pedir para o Becker me socorrer, tá bom? E é isso, a minha exposição vai ser mais descritiva, tá? Do que opinativa, e a gente deixa aí as opiniões para o momento dos debates. Então é isso, gente. Vou começar com o Brandenburg Case, e a minha ideia aqui é começar lendo o texto da First Amendment. Eu sei que todos aqui falam inglês, enfim, então eu vou fazer a leitura em inglês mesmo, é o texto da Constituição, para que a gente se situe, né, para que todos entrem no clima da primeira emenda da Constituição norte-americana. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. Então, esse é o texto. A Brandenburg v. Ohio é uma landmark, uma decision da Suprema Corte dos Estados Unidos, que, interpretando a primeira emenda, entendeu que o governo não pode punir discursos inflamatórios, a não ser que o speech, né, que o discurso tenha a finalidade de produzir uma imminent lawless action, somado à probabilidade de se incitar ou de se produzir essa ação. Eu vou falar sobre isso mais para frente, sobre os requisitos que foram estabelecidos nesse caso, Brandenburg v. Ohio. Eu vou falar dos fatos, tá? Da evolução da história do caso. No verão de 1964, Clarence Brandenburg, que era um líder da Ku Klux Klan em Ohio, em Cincinnati, enfim, em Ohio, no estado de Ohio, ele convidou um repórter de uma emissora de uma TV local para participar e filmar uma rally, que é convenção, assembleia, reunião, né, Becker? Acho que a gente pode traduzir assim, enfim, eles falam muito em rally. Que ele havia organizado para seguidores seus, era um pequeno grupo, em uma propriedade particular, tá? Sem convidados. Isso aconteceu em Hamilton County, no estado de Ohio, e ele fez um discurso nessa ocasião, incitando a vengeful action contra o governo, caso a raça caucasiana, a raça branca, seguisse sendo suprimida, ele fala assim, e ele anuncia também nessa ocasião planos de uma marcha em Washington, D.C., em 4 de julho, que seria na semana seguinte, na verdade. Alguns membros da KKK que participavam da reunião estavam de fato armados, e alguns marchavam em volta de uma cruz em chamas, estavam encapuzados e gritavam profanities contra negros e judeus. Então, tem uma frase, how far is the nigger going to go? Ele fala também, que mais eu notei aqui, ele fala que os judeus deveriam voltar a Israel. E, enfim, esse filme foi veiculado, né, foi ao ar, ele foi preso alguns dias depois e condenado por ter violado com seu speech, com sua participação nessa reunião, o Ohio Criminal Syndicalism Law, que é um estatuto que, enfim, que prevê como crime a advocacia de atos violentos
com a finalidade de se obter uma transformação social. A pena foi de 1 a 10 anos, multa de $1.000. Essa lei proibia, então, aqui eu anotei, em resumo, a advocacia de atos violentos e atividades ilegais como meio para alcançar mudanças sociais. É interessante comentar que essa lei, leis similares foram, enfim, promulgadas em vários estados dos Estados Unidos nessa mesma época. Essa é uma lei de 1919, então existem outras leis, tem um outro caso que é o Whitney v. California, que também é uma lei muito parecida, são as chamadas Criminal Syndicalism Laws, e foram criadas nessa era, pós-guerra, pós-Primeira Guerra, com o fim de evitar o fortalecimento de ideias de esquerda, né? E essa época é chamada de First Red Scare. Bom, essa é só uma curiosidade. O Brandenburg apelou para o Ohio First District Court, que confirmou a condenação, recorreu para a Supreme Court de Ohio, que rejeitou o recurso. A cronologia, para vocês se situarem: 28 de junho de 1964, o Brandenburg fala nessa KKK Rally, uma TV local faz a filmagem e coloca no ar. 6 de agosto ele é preso, ele trabalhava em uma loja de concertos de TV. Em 66, dia 6 de dezembro de 66, ele é condenado com base nessa lei, ele é condenado, né, enfim, pelo Estado, né, com base nessa lei. No final, enfim, dezembro de 66, a Ohio Supreme Court rejeita o recurso, sem dar nenhuma opinion. Em janeiro de 67, vem a condenação final, pena, como eu tinha comentado, 1 a 10 anos, multa de $1.000. Então, aí essa também é um ponto interessante, talvez eu deixe para os debates depois. O recurso para a Suprema Corte dos Estados Unidos, ele foi preparado pela ACLU, que é a American Civil Liberties Union, como vocês sabem, porque parece que ele não tinha dinheiro para afford um advogado, e, na verdade, ironicamente, se conta, quem fez a sustentação foi um advogado da ACLU, que era judeu. Então, a votação foi unânime, tá? Eu tinha um pedaço aqui do estatuto, mas, enfim, é mais ou menos o que eu resumi, eu acho que não vale a pena fazer a leitura. A Suprema Corte Americana entendeu que a Ohio Criminal Syndicalism Law era inconstitucional porque violava a liberdade de expressão garantida pela primeira emenda, pelo fato de que não diferenciava a mera defesa, né, que eles chamam de advocacy, e eu acho difícil traduzir advocacy para o português. Então, ele não diferenciava a mera advocacy da iminente lawlessness action, né, da ação ilegal, né, da ação iminente ilegal que incitaria à violência. Então, o que é importante dizer aqui sobre esse caso é que, muito mais do que decidir sobre o direito da KKK de fazer esses comícios, esses rallies, o caso estabeleceu o Brandenburg Test, que é chamado mais juridicamente Imminent Lawless Action Test, que serve, enfim, né, que foi estabelecido para determinar se o speech é protegido ou não pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, assim, para tentar sistematizar aqui para vocês, para que o speech seja constitucionalmente proibido ou suprimido, enfim, suppressed, deve haver o preenchimento de 3 requisitos. Em inglês, intent, imminence e likelihood. Então, o intent, o speech deve ter a intenção de incitar uma ação violenta. Imminence, a ação violenta em questão deve ser iminente ou prestes a acontecer no futuro próximo, e aí é no futuro muito próximo, não é o futuro daqui a 2 meses. E likelihood, que é a ação violenta que o speech promove, né, que o speech advocates, deve ser provável de acontecer. Então, enfim, a Suprema Corte entendeu que o mero discurso não é o mesmo que preparar um grupo, que incitar um grupo para agir, para take action, e reverteu a condenação do Brandenburg, concluindo, de fato, pela inconstitucionalidade dessa lei de Ohio. Dá para resumir assim, que a mera advocacy, o mero discurso a respeito de atos violentos, não deve ser tido como suficiente para incitar uma iminente ação ilegal. Em outras palavras, não podem ser punidos ou proibidos discursos que defendam
atos violentos, a não ser que resultem na iminente ação ilegal. Então, tem que ser preenchidos esses 3 requisitos. Aqui eu vou ler um trecho do concurring vote do Justice... na verdade, a decisão foi per curiam, como eles falam, né? Per curiam, em latim. O Justice Douglas e o Justice Black. Na verdade, o concurring vote foi do Justice Douglas, e aí o Justice Black joined. E eu vou fazer a leitura aqui para vocês. The example usually given by those who would punish speech is the case of one who falsely shouts fire in a crowded theater. Que esse é o Holmes no Schenck, né, no caso de 1919. This is, however, a classic case where speech is brigaded with action. They are indeed inseparable, and a prosecution can be launched for the overt acts actually caused. Daí ele termina assim, enfim, isso é talvez o mais importante desse trecho. Apart from rare speeches of that kind, speech is, I think, immune from prosecution. O Justice Black, então, se une ao Justice Douglas na concurrence, e eles são considerados por scholars, né, norte-americanos hoje, absolutistas no que diz respeito à proteção do free speech. Aqui também eu fiz aqui uma listinha para ficar, enfim, para sistematizar essa decisão da Suprema Corte, a Brandenburg v. Ohio. Ela suprimiu, né, invalidou, enfim, suppressed, overturned, overruled, na verdade, a Ohio's Criminal Syndicalism Statute, porque essa lei proibia amplamente essa mera advocacia de violência. Também explicitamente overruled. Como que você traduz overruled, Becker? Overruled. Como vocês traduzem? Superou? Tá bom. Superou. Eu tava com você, overturn, overruled, eu não sei o que falei, gente, como que a gente traduz isso para o português? Obrigada, veja como eu aprendo com você sempre. Então, a Whitney v. California, que é um outro caso importantíssimo de 1951, que trata do tema, foi explicitamente overruled, enfim, superado. Oi, desculpa? 1927, Whitney v. Califórnia. Tem certeza, Davi? Sim. É 27. 51 é o Dennis, né? Verdade, obrigada. Muito obrigada. Viu como é bom ter pessoas assim? Enfim, é isso mesmo, 27. E eu vou falar um pouquinho do Whitney v. California depois. Fazer um breve comentário. E também foram colocadas dúvidas em relação, ou seja, dá para dizer que foram parcialmente overruled os casos Schenck v. US, de 1919, o Abrams v. US, também de 1919, e o Dennis v. US, de 51. Que mais? Então, o que se diz, enfim, é que o Brandenburg Test, ele superou, enfim, o Clear and Present Danger Test do caso Schenck, de 1919, Schenck v. US. Eu acho que não se falou aqui do caso Schenck, Becker, fica aqui uma sugestão numa próxima rodada de liberdade de expressão, porque eu achei muito interessante ler sobre o Schenck v. US. E eu vou até comentar assim rapidinho que, na verdade, o Schenck v. US, logo depois veio o Abrams. Não, eu não vou, senão eu vou dar spoiler. O Abrams, o Justice Holmes, ele muda de opinião, e aí ele coloca nos concurring votes e nos dissenting votes a seguir, ele começa a manifestar uma tendência maior por uma maior proteção à liberdade de expressão. Então, é muito interessante ler, eu li sobre todos os casos, embora tenha me preparado para falar sobre o Brandenburg, mas é muito interessante ver essa evolução que houve na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, com base nas opiniões do Holmes e também do Brandeis. Então, enfim, também vou fazer umas menções aqui em seguida. Então, assim, falando de novo, né, do Clear and Present Danger Test versus Brandenburg Test, vou falar em inglês aqui, o Present Danger, o primeiro teste do Schenck, acts that represent clear and present danger of producing violence. Esses não estavam protegidos, né, pela primeira emenda. E com o Brandenburg Test são os acts that are intended, likely and imminent in order to produce violence. Então, enfim, isso ficou superado. O teste de Brandemburgo substituiu o Clear and Present Danger Test.
Então, o que se conclui aqui, enfim, é que a decisão em Brandenburg v. Ohio tornou mais difícil a condenação por speeches que defendam a violência, ou que façam advocacy de violência. A prevalência da liberdade de expressão prevista na First Amendment, também, inclusive, em relação a discursos de ódio, diferentemente do que acontece em vários países da Europa e também no Brasil. Eu aprendi bastante hoje, de novo, comento aqui, ouvindo o Davi e o Timothy. Esse é um resumo sobre o caso, tá? Então, eu tentei pegar uns pontos específicos, fazer essa sistematização, para que depois a gente possa conversar, mas antes eu queria fazer alguns comentários. Como eu já tinha falado no início, a minha ligação com esse grupo se deve justamente em razão dessa live sobre a Justice RBG, que foi, enfim, alguns casos em que ela atuou tanto como advogada e depois como Justice, foram objeto de estudo, de aprofundamento. Então, eu gostaria de mencionar algumas manifestações da RBG sobre a liberdade de expressão e depois também do Justice Antonin Scalia. Na confirmation hearing perante o Senado, em 93, isso, na verdade, eu quero fazer esses comentários para que vocês, assim, para deixar muito clara essa percepção da necessidade da liberdade de expressão para se assegurar a democracia nos Estados Unidos. Então, enfim, quando ela está está no hearing, ela fala que esse caso, Brandenburg v. Ohio, a liberdade de expressão significa not freedom of thought and speech, né, não liberdade de pensamento e speech para aqueles com os quais a gente concorda, mas liberdade de expressão com o que a gente não concorda também, ou seja, com o que a gente e muitas vezes com o que a gente odeia. Aí ela fala que sempre que vai ter um novo contexto apresentado, e aqui ela faz menção às dissenting positions do Holmes e do Brandeis. Ela fala que as dissenting positions of Holmes and Brandeis have become the law that everyone accepts today. Então, é interessante que o Brandenburg foi 69, o Schenck foi 1919, mesmo em 1919 o Holmes começou a mudar o posicionamento em relação a garantir a maior liberdade de expressão, né, e não suprimir a liberdade de expressão, como aconteceu em Schenck, e então, assim, essa evolução ela é muito interessante. Então, é como se fosse o coroamento ali no Brandenburg v. Ohio de uma jurisprudência que foi evoluindo ao longo de 50 anos, 1919, 1969. Então, eu não vou falar mais sobre o Abrams, mas é super interessante, porque vai ter um outro colega que vai falar no ano que vem sobre isso, acho que deve ser a próxima reunião, né, Becker? Mas dá para dizer que as opiniões do Holmes e do Brandeis foram determinantes para a decisão em Brandenburg, em 69. Ela foi perguntada nesse hearing, a RBG, se ela considerava o caso Brandenburg one of the great milestones in the court's history. Ela disse que sim. Enfim, ela diz firmemente que sim. E, assim, o caso Brandenburg, ele é, de fato, seminal por ter sido, na história da Suprema Corte Americana, a decisão mais protetiva, né, do free speech. Foi evoluindo nesses 50 anos. E, assim, é interessante que houve evolução nesses 50 anos e hoje ela é vigente pelos últimos 50 anos, né? A gente está em 2020. Então, isso que é importante ter em mente, que isso não foi modificado, esse entendimento da Suprema Corte não foi modificado desde 1969, com o caso Brandenburg. Aí, que eu notei, bottom line é que, de acordo com esse entendimento, o free speech deve ser autorizado mesmo quando for extremamente ofensivo ou quando defender algo ilegal. E daí tem aquela questão de temos que tolerar mesmo os discursos que nós pessoalmente consideramos repugnantes. Eu quero mencionar aqui uma fala do Scalia, eu até postei no grupo, eu já tinha visto a entrevista antes, na verdade é um programa, chama Call Report, não sei se alguém teve oportunidade de ver, mas é longo, 1h15, é uma conversa do repórter, que se chama, do jornalista que se chama Call, com o Justice Scalia e com a Justice Ginsburg, e eles falam, e o tema é Freedom of the Press. Então, claro que eles falam da First Amendment, e a RBG fala, é uma frase bem simples, mas eu achei interessante, ela fala assim, quando ele pergunta quando o Cal pergunta o que é
free speech para ela, ela fala: "It's the right to speak my mind out. That's America to me." Então, assim, é como ela vê a liberdade de expressão. E o Scalia, nessa mesma oportunidade, aqui eu já traduzi para o português, ele fala que se for necessário escolher uma liberdade, a mais essencial para o funcionamento da democracia, essa é a liberdade de expressão. E daí ele continua dizendo que a democracia significa persuadir uns aos outros. Daí vem aquela questão que já foi mencionada do free market of ideas, que é inclusive, né, defendido pelo Justice Holmes no Abrams v. US, acho que no caso Whitney também, e aí aquela questão da verdade tem que ser encontrada a partir da contribuição, da opinião de todos, né? Então tem que ter liberdade para o speech, para o debate, para que seja escolhida a melhor ideia. Ele entende, aqui eu estou falando do Justice Holmes, ele entende que a primeira emenda protege, inclusive... Ah, não, aqui estou falando do Scalia, desculpem, estou aqui na minha ordem. O Scalia fala, em seguida, que a primeira emenda protege, inclusive, a manifestação contra a democracia. Isso foi debatido na reunião passada com o professor João Trindade. Então, me chamou a atenção quando eu li isso, eu ouvi na entrevista, ele diz que a manifestação contra a democracia ela é protegida pela First Amendment, e daí ele fala assim, até mesmo a liberdade de se expressar contra a liberdade de expressão também é permitida pela First Amendment. Ele tinha uma forma muito, enfim, carismática de dizer as coisas, firme e carismática ao mesmo tempo. E aqui tem uma frase que eu acho boa, que diz respeito a tudo isso, que é assim: "Dissent, freedom of speech is important, both as an end", que é a liberdade individual para escolher o que falar, and as a means, como um meio de se garantir a democracia. Então, aqui eu trouxe, a fala da Justice Ginsburg e a fala do Justice Scalia. Então duas pessoas, né, justices de diferentes, enfim, uma progressista, outra conservador, né, não vou falar ideologia, mas, assim, com posicionamentos distintos, e para ambos a liberdade de expressão é como que se fosse sagrada para a proteção da democracia dos Estados Unidos. E aí agora eu vou finalizar, eu queria falar depois da ACLU, que é a American Civil Liberties Union, da importância da ACLU enfim, tanto no Brandenburg Case quanto no movimento dos direitos civis e tal, e como eles se encaixam, mas eu vou finalizar essa minha exposição inicial com um trecho da Concurring Opinion de Justice Brandeis no Whitney v. California, de 51. Lembrando que esse caso foi explicitamente overruled em Brandenburg. Essa opinião do Brandeis em Whitney, ela é considerada por scholars norte-americanos como uma das maiores defesas da liberdade de expressão já escrita por um membro da Suprema Corte. Diz o Brandeis, em resumo, que os cidadãos de tomar parte no processo de governo, governing process. E isso é impossível, a não ser que eles possam discutir e criticar as políticas governamentais sem medo. Se o governo puder punir esses speeches impopulares, a democracia será, in the long run, estrangulada. E daí ele fala, enfim, uma frase: "Free speech is not only an abstract virtue, but also a key element at the heart of a democratic society." Então, Whitney, só para comentar um pouquinho agora, para finalizar mesmo, comentar aqui, agora fazendo referência ao Brandenburg, Whitney, ele é considerado o precursor da posição dos Justices Douglas e Black, que eles começaram a tomar na década de 50 e 60, o que influenciou depois o Brandenburg em 69. E aí eu vou terminar mesmo agora fazendo uma referência a uma frase emblemática que eu considero forte nessa Concurring Opinion do Brandeis em Whitney. Ele diz assim: "The fear of revolution or some other violent, lawless event can never justify censorship. Men feared witches and burned women." Então, assim, isso foi muito forte, e principalmente porque a Whitney era uma mulher. Então, ele quis deixar muito claro até que ponto se pode, enfim, proibir
que as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, né, enfim, falem. Então, talvez as bruxas não possam ter, as consideradas bruxas não possam, a elas não se deu o direito de se manifestar naquele momento. Então, eu achei forte, enfim, é assim que eu termino essa minha fala inicial, para a gente continuar conversando. Obrigada, gente. Obrigada, Becker. Só um adendo para a fala da Flávia, Becker. Para encerrar essa parte do homens temiam bruxas e queimavam mulheres, logo depois o Brandeis fecha dizendo que, traduzindo, né, é a função do discurso libertar os homens das amarras de medos irracionais. It is the function of speech to free men from the bondage of irrational fears. Perfeito, Davi. Eu li isso em algum lugar. É um verdadeiro ódio à liberdade de expressão, o voto dele no Whitney. Me manda depois. Eu li isso em algum lugar, mas eu confesso para vocês que eu não consegui reunir tudo que eu gostaria, porque às vezes eu lia, mas assim, eu li de fato, e é muito importante isso que você fala, e é isso, né? Eu acho que o Brandeis, ele é considerado, na verdade, um grande, enfim, impulsionador dessa maior proteção à liberdade de expressão que resultou aí no Brandenburg v. Ohio. Obrigada, Davi. E obrigada, gente. Agora eu estou aí pronta para aprender com vocês, para ouvir o que vocês têm a dizer e, enfim, para receber perguntas, se for o caso, e para fazer perguntas também. Obrigada, Becker. Muito obrigado. Já agradeci antecipadamente, agora vou agradecer posteriormente a sua apresentação. Muito obrigado. Didática, precisa e objetiva. Quem não conhecia o caso, acho que agora, com a sua apresentação, ficou bem claro qual era o objetivo do caso e o porquê da importância. Já tem gente aqui, a Amanda já estava falando que foi excelente a exposição, e eu adiro as palavras da Amanda sobre a sua exposição, não podia deixar de ser. Flávia, eu vou aproveitar que você tocou num ponto, e eu queria fazer umas observações sobre esse caso. Eu tenho uma certa simpatia em relação ao caso, e mais do que os outros de liberdade de expressão. E aí, quando você escolheu esse, eu acho que você foi a primeira, eu perguntei qual que você queria falar e você preferiu isso, eu falei assim, cara, esse é um caso que eu tenho uma simpatia. Não simpatia, talvez, com o resultado do caso, mas com o caso em si. Porque, como você bem contou, tem um detalhe que no fato que dá ensejo a esse caso, que é bem interessante. E aí, eu vou falar isso tudo porque nós todos aqui já debatemos e vimos no grupo que se discutiu muito o caso do Elvanger na Suprema Corte do Brasil, né, no STF. Esse talvez seja um dos casos que mais se aproxime. Não falei que é o que mais. A gente fala que mais, a pessoa já fala, não é o que mais. É um dos que mais se aproxime. No Twitter a gente tem que ter esse cuidado, né? A Adonias está lá, ele sabe. No Twitter hoje, só um parêntese aqui, hoje eu escrevo no Twitter, estados em que nasceram os ministros do Supremo. Aí me vem uma pessoa para mim e fala assim, ele só nasceu lá, ele não se criou lá, mas eu não sei, não interessa, eu escrevi os estados onde eles nasceram, não interessa o resto, cara. Mas tá bom, fechando parênteses para não perder o foco. Então, esse é um caso que mais me parece que se assemelha a Elvanger. É bem verdade que o Elvanger era um editor de livros, o Brandenburg não tinha nada a ver com livros, mas ele era vamos dizer assim, Flávio, me corrija, você que estudou recentemente o caso aí, eu estou fazendo de memória, o Brandenburg era mais além de ser da KKK, né, ele era um incentivador que a KKK disseminasse a mensagem dele. Por que eu faço esse paralelo com o Elvanger? Porque o Elvanger era um incentivador das mensagens postas naqueles livros que ele editava. Bom, feito esse paralelo, o Brandenburg foi processado porque incentivou aquela manifestação naquele dia lá da KKK, chamou a imprensa para vir e, se não me engano, Flávio, me corrija, por favor, proferido algumas palavras durante a manifestação. Né? Acho que porque ele era o chefe dos ativistas lá, alguma coisa nesse sentido.
Muito bem. E aí ele foi processado. E vejam, algumas das frases que ele utilizou, você bem falou, Flávia, são frases, acho que era alguma coisa do tipo, voltem os judeus para Israel, fora negros, né? Era alguma coisa desse tipo, eu não lembro bem, e devia ter alguma coisa, não sei se tinha contra hispânicos, já não lembro, mas judeus e negros, como você bem falou, eu lembro bem da expressão voltem os judeus para Israel. Muito bem. Eu fiz essa observação porque eu tenho, e eu nunca vou conseguir saber, acho que nenhum de nós vai conseguir saber aqui, eu tinha vontade de saber o que fariam com Elvanger na Suprema Corte Americana. Essa não é a primeira vontade. A segunda vontade que eu tinha é saber o que o STF faria em Brandemburgo versus Ohio. Muito embora essa eu tenha mais ou menos a ideia já do que ele faria. E a terceira, que de qualquer jeito eu também não vou conseguir, porque não vai ter como fazer isso, era saber como o STF lidaria com os diversos casos de liberdade de expressão que a Suprema Corte Americana já teve que lidar e que nós aqui no Brasil não temos, ao menos no âmbito de STF, a mesma quantidade e a mesma repercussão que eles tiveram. São coisas que eu não vou ter como saber nunca, porque cada caso é um caso e se passou. Mas aí, feitas essas observações iniciais, eu queria, por conta dessas observações, estabelecer alguns pontos que eu anotei aqui. Primeiro, essa decisão foi por unanimidade. Por unanimidade. Elvanger foi 8-3. Eu tenho para mim que Elvanger hoje seria 11-0 no Supremo. Mas é só uma leve... difícil porque o ministro Marco Aurélio ainda está lá, né? Seria 10-1, mas... eu tenho para mim que seria 11-0. E eu tenho para mim que Brandemburgo versus Ohio hoje não seria 9-0 na Suprema Corte Americana. Mas é tudo, como o Timothy gosta, é tudo minha tudologia. Tudologia é a arte, é uma expressão que eu gosto de usar, é a arte de falar sobre tudo sem saber nada. Então, é a minha tudologia, não tem como saber. E lá foi por unanimidade, Flávio. Me chama a atenção isso. Agora, foi por unanimidade, mas foi, como você bem falou, per curiam. O que significa per curiam? Que é um modelo de decisão que não é o típico da Suprema Corte Americana. É bom que se diga. Há um equívoco principalmente constitucionalistas, quando se debruçam para dizer porque o Brasil tem um modelo de tomada de decisão seriatim e a Suprema Corte Americana tem um modelo de tomada de decisão per curiam. Não é verdade. A regra na Suprema Corte é você saber quem é o relator, né? Lá não tem relator, mas quem é o responsável pela decisão, e os outros aderem ou não aderem àquela decisão. Excepcionalmente, e em casos de menor expressão, isso é importante que se diga, a Suprema Corte Americana usa o modelo per curiam. E nesse caso, que não é de menor expressão, ela usou o modelo per curiam. Certo? Isso me chama muita atenção, o Flávio. Eu não sei se você, nessas suas leituras, teve a oportunidade de ler alguma razão por que disso, mas me pareceu que a Corte, se me confirma, por favor, isso já vou... Estou fazendo igual o examinador de prova oral, né? O examinador de prova oral, ele fala umas 30 coisas, depois você tem que se virar com as 30 coisas para descobrir o que ele queria para responder. Faz tempo da minha prova oral, viu, Becker? Não estou mais treinada para prova oral. Assim, pois eu também tenho muito tempo que eu fiz. Apesar de que eu nunca me esqueço que a questão da prova oral, que o cara perguntou se era sim ou não, eu respondi não, ele falou, não, é sim. Só isso. Mas, bom, seguindo. E aí, Flávia, uma coisa que me chama a atenção, então se você puder
tocar nesse ponto do percúrio, porque eu tenho, isso é uma impressão minha do que eu já li de alguns livros que falam que esse percúrio foi para dar muito mais força à decisão e para mostrar que aquilo era efetivamente uma consolidação da liberdade de expressão na Suprema Corte. E eu digo isso porque esse talvez seja um dos casos mais difíceis em termos de liberdade de expressão para a Suprema Corte dizer, olha, pode, porque a gente tem expressões preconceituosas contra negros, certo? A gente tem um preconceito contra judeus, e a Suprema Corte falou, não, pode. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria lembrar dessa decisão é que existe uma expressãozinha, que eu não sei se você falou, acho que você não falou disso, mas existe uma palavra que eles utilizam para dizer que pode haver liberdade, pode haver manifestações que desagradem em abstrato. Se não me engano, eles usam a palavra em abstrato. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque em abstrato, você, de uma certa forma, exceto se você tiver um tipo penal, e eu não sou nem um pouco especialista em direito penal, na verdade, a última vez que eu estudei direito penal foi para concurso, então já tem muito tempo. E essa expressão em abstrato me parece que tira um pouco da... Esqueci as palavras em direito penal, mas quando você tem um fato e ele incide na norma, sabe? Esqueci a palavra. Alguém que seja bom de direito penal e pode me lembrar. Subsunção do fato à norma. Subsunção, né? Obrigado, Flávio. Subsunção. E aí você tira um pouco a subsunção do fato ao caso, e a Suprema Corte, então, diz assim, bom, aí não é crime, né? Porque você está tratando da questão em abstrato. Se não me engano, tem isso. Eu até vou pesquisar para falar. E a terceira coisa que eu queria fazer é que, nesse caso, Brandenburg versus Ohio, eles fazem a reversão, né, que você falou, de Schenck versus United States, e que é o famoso caso do fogo no cinema. Eu posso chegar no cinema, eu tenho a liberdade de expressão, de gritar no cinema fogo. Isso é uma das coisas mais lindas da liberdade de expressão. Eu posso chegar no cinema e gritar fogo. E aí eu queria ouvir de você. Eu posso gritar hoje, você. Eu posso chegar aqui no Cinemark, aqui em Brasília, chegar lá, o Cinemark lotado, estreia desses filmes aí, que eu não sei nada desses filmes aí, eu tenho horror dessas coisas, mas quem quiser gostar, goste, não se preocupe, é só eu, tá? É eu. Acho que às vezes as pessoas confundem, né? Eu falo de mim, minha opinião, não precisa ninguém ficar bravo com a minha opinião. Não gosto de Senhor dos Anéis, a opinião não conta muito, não. Senhor dos Anéis, nave espacial do Star Wars lá, que até um dia desse que eu fui descobrir que Jornada nas Estrelas e Star Wars eram coisas distintas. Não gosto, mas respeito quem gosta. E aí você vai para o lançamento do filme no cinema, tem 200 mil pessoas, né? Nunca vi. Mas tá bom. E aí, se posso chegar lá e falar fogo! Fogo! Ou então, como é que é? Tiro, né? Não sei o quê, baixa, então, causar um pânico lá. Eu acho isso fantástico. E quando você pergunta aí, se a gente perguntar aqui no grupo, fizer uma enquete aqui no grupo e pedir para todo mundo escrever aqui sim ou não, vai dar 50-50, 60-40 para algum lado. Bom, pelo menos da minha análise empírica muito pobre que eu faço com amigos, né? Mas vai lá, Flávia. Tá, na verdade, são vários pontos. Eu vou começar pelo final, que é o fogo. É bem interessante isso daí, porque o Justice Holmes, ele fala assim, ele fala em falsamente gritar fogo num teatro crowded. Na verdade, parece que nem o crowded ele colocou, mas assim, as pessoas, encurtaram a expressão e tiraram o falsely. Então, o que acontece?
O que o Justice Holmes falou que não estava protegido, o que em tese não está protegido pela primeira emenda da Constituição norte-americana, é você gritar falsamente fogo em um teatro lotado. Agora, se for como essa frase curta que fala gritar fogo num teatro lotado, aí, enfim, isso, na verdade, está protegido pela liberdade de expressão desde que não seja falso, entendeu? Então, na verdade, é uma fala, enfim, é uma frase dele lá no Schenck, quando eles, enfim, criam essa doutrina, esse teste, que é o Clear and Present Danger, e aí ele fala disso. Então, assim, o que se pode dizer? A frase original dele é falsamente gritar fogo em um teatro lotado. E aí isso não estaria protegido pela primeira emenda da Constituição norte-americana. Então, essa é a primeira pergunta. Não sei se está satisfeito com essa resposta? Não, quero a opinião da Flávia. Bom, eu acho que não. Eu acho igual o Holmes, o Justice Holmes. Eu acho que, na verdade, se uma pessoa vai no Cinemark assistir o lançamento do filme, enfim, Jornada nas Estrelas. Eu também não sou expert no assunto, Becker. E grita fogo porque acha que tem a liberdade de manifestar ou de dizer o que ele quer. E isso faz com que as pessoas saiam da sala de cinema correndo, se pisoteando. Isso não está protegido não estaria protegido do filme lá nos Estados Unidos, porque na verdade porque não passa nos 3 requisitos, né? Que na verdade é o imminence, a intention, né? Que a intention, a imminence e a likelihood. Então, assim, quando a pessoa grita fogo do nada, sem existir fogo, num teatro lotado, num cinema lotado, o perigo é iminente, né? Na verdade, e é provável que aconteçam mortes, pessoas sendo pisoteadas, enfim. Então, assim, se ninguém se machucar, Flávio? Eu acho que não pode. Eu diria, se eu fosse julgar, se eu fosse justice nos Estados Perigo abstrato. Que não. Eu diria que isso não está coberto pela liberdade de expressão, porque é uma fala maliciosa, uma fala que não tem nenhum conteúdo político verificável, porque, enfim, qual seria a intenção dessa pessoa ao gritar fogo, se não causar um tumulto e possivelmente causar lesões, se não forem mortes, mas lesões nas pessoas que tentam sair correndo. Então, eu acho que não passa, eu acho que isso não estaria protegido, e eu, como justice, diria que seria inconstitucional o grito fogo, falsamente o gritar fogo numa sala de cinema ou numa sala de teatro, ou num teatro lotado. Enfim, essa é a minha opinião, tá? Se justice fosse. Agora eu vou para os outros pontos. Daqui uns anos você vira desembargadora, vai chegar um caso desse para você e você vai falar assim, caramba, quando eu era nova lá no grupo de estudo, lá atrás, a gente... Você sabe que eu acho que, assim, para frente, assim, o meu olhar em relação aos casos que envolvem liberdade de expressão, claro que muito diferentemente dessa dinâmica dos Estados Unidos, agora o meu olhar vai ser um pouco diferente. Foi muito bacana ler sobre tudo isso. Olhem só, eu vou para o per curiam, tá? Eu anotei tudo, eu não sou uma pessoa assim muito... Eu gosto de sistematizar, mas nas minhas anotações eu não sou sistemática. Então, eu anotei uma coisa em cada pedaço aqui do papel. Per curiam está aqui em cima. Essa votação foi per curiam, né? Então, enfim, não existia indicação do juiz que tinha wrote a opinion, né? Aí eu acho que eu não sei exatamente, você mencionou que leu que era para dar mais força à decisão, né? Então, assim, a corte, per curiam quer dizer, em latim, pela corte, né? Então, é pela corte como um todo e não uma opinião que depois foi maioria ou foi unânime. O que eu li nesses dias foi o seguinte: um justice, que agora eu não vou lembrar o nome, Davi, me socorra, por favor, alguém, o justice que estava escrevendo a opinion no Brandenburg, de Ohio, ele foi afastado por conta de algum escândalo ético, algum escândalo financeiro, porque ele tinha uma ligação com o Johnson, então presidente, e ele, que se não me corrijam, mas assim, com o Johnson, e ele não, ele tinha uma ligação íntima que ele não desfez enquanto justice da Suprema Corte. Então, enfim, foi algum escândalo e ele resolveu resign antes, assim, pouco tempo antes
do julgamento em si, em 69. E aí o Justice, eu acho que o Chief Justice, na época, que eu também não lembro o nome, vocês que são experts nos Justices da Suprema Corte me ajudem, o Johnson queria... como que é o nome? Era o Chief Justice da época, o presidente era o Earl Warren. Não, mas esse Justice que se afastou, quem que coloca o nome aqui para mim? Não sei, enfim. Pela data, pelo nome. Era o Wade Fortas. Wade Fortas, não? Wade Fortas. Isso. Então, aí o que acontece? Ele estava escrevendo a opinion, tá? Isso foi o que eu li, não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Ele estava escrevendo a opinion e daí teve que resignar porque ele começou a participar de hearings justamente porque tinha sido indicado pelo Johnson para ser Chief Justice, e aí apareceu, aquela coisa que daí vão aparecendo alguns fatos, e ele resolveu resign. E aí, a opinion já estava quase toda escrita, e aí eu acho que o Chief Justice, que era quem, de novo? Enfim, o Earl Warren. O Chief Justice Warren. Aí ele na verdade, pegou a opinion, editou a opinion, né? Enfim, porque não era editar, mas assim, finalizou a opinion e ela foi per curiam. Então, assim, se é verdadeira essa história ou não, eu não sei. É verdadeira a história que esse Justice se afastou quando foi indicado pelo Johnson para ser Chief Justice, para ser presidente da Suprema Corte, e enfim. Mas talvez, e assim, foram 2 concurring votes, né, como eu comentei, do Black e do Douglas, mas talvez, eu acho que ainda que não tenha, que não tenha sido unicamente por isso, talvez a decisão per curiam, né, ela dê realmente uma força, como se fosse a corte toda decidindo, e não só uma unanimidade, né? E às vezes existem as decisões, pelo que eu li, vocês me corrijam se eu estiver errada, existem decisões per curiam que, na verdade, em que existem dissenting votes. Mas aí não fica só um único justice como o redator da opinião, né? Enfim. Então é isso que eu sei, tá, Becker? Assim, são até uma parte, tipo, fofocas em relação ao caso Brandemburgo, tá? Eu acho que talvez tenha tido algo em relação, não sei, é o que posso te dizer. Não li nada em relação a uma maior força, ou a intenção de uma maior força da decisão da Suprema Corte se fosse per curiam. Mas eu acho que pode ser também, eu acho que seria importante se fosse nesse sentido. Melhor do que a fofoca em relação ao Justice que teve que resignar. Que mais? Per curiam, deixa eu ver o que eu anotei. Daí você falou, bom, enfim, você falou isso que eu quero ler para vocês. Eu aqui tenho uma anotação em relação às palavras. As palavras realmente foram bastante fortes. Pelo que eu li, foram só negros e judeus, né? Ele fala nigger, que é uma palavra muito ofensiva para os negros nos Estados Unidos. Então, aqui do Clarence Brandenburg fez referência à possibilidade de vingança contra os negros, os judeus, e contra aqueles que apoiassem, dos negros e judeus, e também ele faz uma espécie de ameaça ao governo, ao presidente, ao Congresso, à Suprema Corte, se continuassem a suprimir, ele fala suppress the white, da raça branca, a raça caucasiana. E aí que ele anuncia o plano de marcha em Washington, que seria no 4th of July. Essa reunião da KKK foi em final de junho. E é interessante falar, em relação a essa reunião da KKK, que ele fala palavras, enfim, são palavras de ódio e tal, e os scholars, enfim, e mesmo talvez os justices, eles entendem que como era uma reunião muito pequena, eu li em algum lugar que eram, assim, não chegavam a 15 pessoas. Então, a probabilidade de haver uma vingança, de haver uma marcha, ou de haver algum ato violento em relação às pessoas que estavam sendo ofendidas com aquele discurso, a probabilidade era mínima. E daí, por isso que não passou naquele novo teste, o teste da Imminent Lawless Action, né? Do teste de Brandemburgo. Que mais? Deixa eu ver. Então, a última coisa, eu acho que foi só a questão da palavra abstrato, que, se não me engano, estava em algum lugar que eu falei da decisão. Não sei se você chegou a ver isso, mas que ele falou que se a ofensa, se a manifestação fosse em abstrato, em tese, não haveria qualquer tipo de ofensa e seria protegido pela liberdade de expressão. Se não me engano, é alguma coisa assim. Na verdade, o que eu vi não é nem...
não precisa nem, pelo que eu entendi, a ameaça de violência, ela pode até não ser em abstrato, se ela não preencher os requisitos. Então, por exemplo, se o Brandenburg fizesse uma ameaça de matar os negros, naquele contexto, de matar efetivamente, ou de matar os judeus, não só, vamos mandar os judeus de volta para Israel, mas assim, de matar judeus e matar negros, isso estaria, pelo teste de Brandenburg, isso estaria protegido pela primeira emenda, porque, na verdade, não seria likely de happen, não seria provável de acontecer, porque eles estavam em uma propriedade particular, fora da cidade grande, um grupo pequeno de seguidores do próprio Brandenburg, que não teriam como, num futuro próximo, né, e essa também é uma regra do teste de Brandenburg, num futuro próximo, matar os negros ou matar os judeus. E então, assim, essa questão do abstrato, eu acho que a decisão vai muito além do abstrato, né? Então, a proteção é uma proteção é muito protetiva, né, essa decisão da Suprema Corte. Eu estava falando um negócio e eu acabei lembrando de outra coisa que você mencionou que eu queria comentar, e agora eu não sei se... Enfim. Eu falei do caso Elvanger, não sei se é alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se era do Elvanger, talvez, mas agora eu não sei. Anotei aqui... Não vou lembrar. Mas, enfim, eu acho que à medida que a gente for conversando... eu vou lembrando e eu queria, na verdade, já aproveitar, eu vi que já tem alguma inscrição, mas antes que eu me esqueça, eu já vou aproveitar para já que a gente está falando dessa questão dos negros e dos judeus, tem essa coincidência de ser o advogado que fez a sustentação na Suprema Corte, um judeu, Alan Brown, se eu não me engano, e houve... a ACLU, ela tinha como presidente na época uma mulher que era negra, e hoje, na verdade, ela continua envolvida em política. O nome dela é Eleanor Holmes Norton. Ela era uma advogada nacional, então vocês bem sabem disso, então não são todos os advogados que são habilitados a advogar perante a Suprema Corte, então quando existia algo que, enfim, que dissesse respeito a essas questões, os advogados nacionais eram acionados, ela foi uma das advogadas, embora não tenha feito a defesa, pelo que eu li, e ela, na época, ela comenta que na época ela foi muito questionada, né, como que ela, como presidente da ACLU, autorizaria a defesa de um supremacista branco. E aí ela se coloca de uma forma muito firme, ela diz que, de fato, os anos 60 e 70 foi ali que se percebeu a força da liberdade de expressão, no sentido de serem feitas mudanças, ou de se conseguirem mudanças sociais. Mas ela disse que existiam, na época, mixed feelings, né, no Civil Rights Movement, em relação à defesa do Brandenburg, porque, enfim, a ACLU era conhecida por lutar justamente pela igualdade racial. Aí ela menciona que foi muito difícil convencer as pessoas, no sentido de que o que estava em jogo, na verdade, não era a questão da igualdade ou da supremacia racial alegada pelo Brandenburg, mas sim a liberdade de expressão. E daí é muito interessante a forma que ela vê, que ela coloca. Eu ouvi uma entrevista dela, assisti uma entrevista dela, enfim, eu procurei na internet. Ela diz que era muito difícil convencer as pessoas dessa neutralidade do discurso, né? E daí ela fala assim, você quer que o governo faça a decisão a respeito do que você pode ou do que você não pode falar, né? E ela diz, daí ela fala assim, que ela se diz que ela fez a defesa, ela apoiou a defesa, ela tentava explicar para aqueles que não entendiam o porquê da ACLU ter assumido a defesa do caso na Suprema Corte, porque ela dizia que os maiores beneficiários, ela entendia, e muitas pessoas entendiam também, não todas, que os maiores beneficiários dessa decisão da Suprema Corte mais protetiva da liberdade de expressão seriam justamente os negros militantes ou as minorias militantes que tinham cujas visões seria justamente das minorias. Então, é muito, muito interessante se dizer isso, porque é como os americanos veem. Então, ela, na verdade, progressista,
assim, muito a favor da liberdade de expressão, da proteção da liberdade de expressão, os conservadores também. Eu lembrei o que eu ia comentar, que daí, enfim, e é bem interessante, tem uma outra, eu vi essa outra entrevista com uma outra mulher que foi presidente da ACLU, que é a autora de um livro que se chama Hate, Why Should We Resist It with Free Speech? E ela também é uma defensora, enfim, da proteção da liberdade de expressão e tudo mais. Ela foi por muito tempo, de 91 a 2008. Hoje ela é professora na NYU. E ela eu ouvi um podcast, eu digo que eu ouvi um monte de podcast nesses últimos dias, e eu ouvi um podcast dela ela sendo entrevistada pelo Noah Feldman, que é um professor de Direito Constitucional de Harvard Law School. E ele fala o seguinte, é uma coisa que me intrigou, eu quero deixar aqui, eu tentei responder as perguntas do Beckett, mas eu quero deixar um ponto aqui para reflexão de todos nós. O Noah Feldman ouve tudo que ela tem para dizer, ele é judeu, então ele tem uma séria restrição em relação ao hate speech, então ele tem também talvez mixed feelings, e ele diz a ela o seguinte, que hoje a ala progressista, scholars, que são tidos como mais progressistas, mais jovens, eles são menos favoráveis a essa liberdade de expressão, não que isso mude na jurisprudência, enfim, da Suprema Corte, mas eles são menos favoráveis porque eles acham que as minorias não conseguem tão facilmente se defender da manifestação, dessas manifestações de ódio. Então, ele coloca, ela tenta defender, ela diz aquilo que a gente já conversou, de que o free speech ele deve ser combatido por free speech, enfim, mas eu acho que até também tem no podcast do Tim, conversando com o Davi, algo nesse sentido no final. Então eu quero, na verdade, assim, é o que eu queria colocar, né? A Nadine também tem uma importância bem grande em relação a essa defesa aí da liberdade de expressão nos Estados Unidos. E essa foi uma dúvida. Então, o Noah Feldman, que é uma pessoa que tem dúvidas em relação a essa liberdade tão grande, assim, de expressão no seu país, ele coloca isso, ele fala, será que nós, ele diz, né, para ela, será que nós não somos dinossauros? Ele fala assim, será que a gente, que essa nova geração vai tentar rever essa posição tão libertária, né, tão liberal da jurisprudência e mesmo da academia norte-americana em relação a isso. Então, era isso, na verdade, eu queria só comentar, e, na verdade, isso não é uma resposta, isso é uma provocação, para que, enfim, aqueles que se inscreveram também comentem. Mas sigo aqui à disposição. Obrigado, Flávio. Obrigado. Eu acho que as suas observações foram mais ou menos no sentido das minhas perguntas, talvez elas não tenham respostas objetivas mesmo, eram mais provocações, porque esse é um dos temas mais interessantes, né, de toda o mundo jurídico, ou temas constitucionais como um todo, e se a gente perceber, esse é um tema que não tem, e eu acho que nunca vai ter, a menos que a gente esteja diante de um regime autoritário, e coisa que não vai acontecer no Brasil, imagino, tão cedo, nem em países que a gente vai conviver, não vai haver qualquer tipo de padrão acerca do que pode ou não pode ser dito. Então, vai ficar muito na questão subjetiva e vai levar a decisões nos tribunais de acordo com o momento em que você está vivendo. Por isso que eu acho que essa decisão de Brandenburg versus Ohio, hoje talvez ela não tivesse o mesmo resultado. Não sei se ela seria um 9-0, como foi. Era essa uma das primeiras perguntas que você colocou, né? Eu concordo com você. Eu acho que hoje foi aí que me veio à mente esse podcast que eu ouvi, dessa conversa do Noah Feldman com a Nadine Strossen, e justamente isso, talvez esteja havendo uma movimentação, não no sentido oposto, mas eu imagino, eu acho, vocês conhecem muito mais, enfim, o perfil dos justices atuais do que eu, mas talvez haja uma movimentação, não uma movimentação contrária, mas uma movimentação no sentido de se flexibilizar um pouco essa liberdade, se restringir talvez um pouco mais em alguns casos, ainda mais considerando como vê o resto do mundo, né? Os tribunais internacionais, os países europeus, que tiveram uma história muito diferente da história dos Estados Unidos, né? Então, assim, não prezam pela liberdade de expressão, porque, enfim, tiveram episódios muito tristes na história,
mas eu acho que o mundo, a tendência desse mundo globalizado é que a gente, né, ainda que os Estados Unidos se sintam muito confortáveis, me parece que as pessoas que eu ouvi, né, pelo que eu vi, enfim, dessas pessoas do que eu li, as entrevistas que eu assisti nesses últimos dias, eles me parecem sempre muito confortáveis com essa ausência, com essa pequena, né, com essa muito tópica restrição à liberdade de expressão. Mas talvez mude, e eu concordo contigo, eu acho que se o Brandenburg v. Ohio fosse julgado hoje, eu acho que não seria votação unânime, não. Eu acho que teria... Eu acho difícil, por exemplo, uma palavra, uma expressão hoje, como você falou, nigger, que é uma expressão para quem já esteve nos Estados Unidos, você já morou lá, para quem já passou uma época lá, sabe que você hoje chegar nos Estados Unidos e falar nigger num local, ela vai causar provavelmente um desconforto muito grande na população negra. E aí, a meu ver, quando eu entendo, já vou encerrar aqui para poder passar para o pessoal, eu entendo que a liberdade de expressão ela encontra limite no direito penal. Mas, quer dizer, sei, mas não fica muito coerente com o meu raciocínio. Em alguns casos, eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser um pouco mais restrita quando ela mexe com conceitos históricos de populações que, no momento específico, se encontram prejudicadas. Então, assim, se você está num ambiente, você fala nigger, e é um ambiente onde tem muitos negros, você está usando uma expressão que não e que causa, né, que não é adequada e que causa um sentimento ruim nos negros. Agora, você escrever um livro e colocar a palavra nigger não como sua manifestação, mas dizendo que alguém falou aquilo, é diferente de você gritar num shopping. Então, acho que tem muito do contexto, assim. Isso é um pouco difícil, por isso que eu falei que a liberdade de expressão é muito complicada de você estabelecer parâmetros, porque vai depender muito do momento da sociedade, da ideologia, de um monte de coisas que eu imagino que estão sendo, a gente não vai. Que a gente vai ter casuística. Cada caso vai ser de um jeito, né? Você vai ter que ver caso a caso, por isso que no grupo um dia desse eu falei, para você poder julgar, a meu ver, Elvanger, você tem que ver o que ele falou. Não, e Becker, só pegando esse gancho também, na verdade, vou dar espaço para as outras pessoas falarem, mas é isso que a Justice Ginsburg fala no Confirmation Hearing dela de 93, ela fala assim, sempre vai ter um novo contexto que vai ser apresentado, né? Então, isso é importante que se tenha em mente. Agora, em relação ao caso Elvanger, eu acho que, enfim, se a gente for pensar no Brandenburg Test, o Elvanger teria, se fosse julgado pela Suprema Corte Americana, ele teria sido absolvido. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque